Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. Estamos abordando o assunto propagação das ondas eletromagnéticas e estamos interessados nos serviços de telecomunicações sem fio e na análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 11 aulas. Essa é a nossa aula número 12, a segunda parte de propagação em espaço livre. Estamos interessados no modelo de propagação em espaço livre e como aplicá-lo em situações reais. Sabemos que o modelo para o espaço livre é um modelo ideal, teórico, mas é um modelo de referência. Mostramos na aula passada a equação da potência recebida em função dos parâmetros de transmissão, do ganho receptor, da antena receptora e de um parâmetro que nós caracterizamos como a perda ou atenuação por espaço livre, ou perda básica de propagação. Esse parâmetro caracteriza a redução da potência recebida com o aumento da distância e da frequência. A atenuação espaço livre também tem o nome de perda por espaço livre, perda básica, atenuação por percurso em espaço livre, ou o termo em inglês Free Space Loss ou Path Loss. O termo agora está colocado a frequência em gigahertz, mais usual, e a distância ainda está em metros. Frequência em gigahertz, distância em metros. Ainda não está em unidade de quilômetros, mais usual. Vamos chegar lá. Agora sim, temos a potência recebida em função de vários parâmetros de projeto, do enlace, de equipamentos, características de transmissor, da antena, da instalação, da frequência de operação e da distância em quilômetros. Essa então é a atenuação ou perda por espaço livre. Agora sim, temos a frequência em gigahertz e a distância em quilômetros. Mais uma vez lembramos que nessa forma a equação da atenuação ou perda por espaço livre não está em dB. Observamos que quanto maior a frequência, menor o valor de L0, e aí a potência recebida será menor. É um termo elevado ao quadrado. Frequência em giga e agora a distância em quilômetros. Usualmente trabalhamos com perdas em dB. Então vamos aplicar a definição do decibel para calcularmos a perda em dB. E agora obtemos a equação geralmente utilizada, que é a mostrada agora. Uma constante, menos 92,4, e 20 vezes log na base 10, frequência distante. Observe os sinais negativos. Sim, perda ou atenuação é negativa. Se a definição é 10 log, por que temos 20 log? Lembra do termo quadrático? Daí que vem esse 20 log. Então agora temos uma perda por espaço livre, a perda básica, onde a frequência está em giga e a distância em quilômetros. A perda vai impor uma redução da potência recebida. Conforme a onda se propaga pelo trajeto, o sinal vai decaindo até chegar ao ponto de recepção. Como é que nós reduzimos a atenuação? Reduzimos para o espaço livre? Reduzindo a distância do enlace ou reduzindo a frequência de operação. Só temos essas duas alternativas. Como é que aumentamos a potência do sinal recebido? Reduzindo a atenuação, aumentando a EIRP, a potência efetivamente irradiada pela antena transmissora, aumentando o ganho da antena receptora ou reduzindo as perdas na instalação. Vamos ao primeiro exemplo. Temos uma frequência de operação em 482 MHz e as antenas afastadas por 12 km. Estamos interessados em calcular a perda por espaço livre. Substituindo os valores na equação, obtemos menos 106,7. Dizemos então que a atenuação ou perda por espaço livre é igual a 106,7 dB. A perda por percurso em espaço livre é igual a 106,7. Nós não falamos o menos. Mas observe que L0 em dB é menos 106,7.
O zero geralmente corresponde a um parâmetro do espaço livre. Atenuação é igual a 106,7 dB. Alternativamente, poderíamos ter utilizado uma propriedade do logaritmo da soma. Então, colocaríamos tanto a frequência como a distância dentro do parênteses e calcularíamos menos 92,4 menos 20 vezes log na base 10 de 0,432 vezes 12, obtendo menos 106,7 dB. Atenuação ou perda por espaço livre igual a 106,7 dB. Nosso segundo exemplo, temos agora um enlace 14 GB, frequência mais elevada, link de micro-ondas, e a distância de 1,4 km. Estamos interessados na atenuação por espaço livre. Substituindo na equação, obtemos o valor de menos 118,24 dB. Ou seja, a atenuação ou perda por espaço livre, a perda por espaço livre é de 118,24 dB. Poderíamos ter colocado dentro do parênteses e chegaríamos a menos 118,25 dB. Percebeu a diferença de 0,101 dB? É problema de aproximação da máquina de calcular, da sua calculadora ou da calculadora que estivermos utilizando. Então, cuidado com as aproximações. No nosso próximo exemplo, agora nós temos atenuação por espaço livre e a frequência. E nós estamos interessados em saber a que distância corresponde essa atenuação nessa frequência que nós estamos trabalhando. Substituindo agora na equação, temos que a perda menos 98,2, importante lembrarmos que a atenuação é negativa, menos 92,4, menos 20 vezes log na base 10 de 1,2, que é a frequência em giga, menos 20 vezes log na base 10 da distância em quilômetros. Vamos colocar esse termo de em quilômetros em lado esquerdo, sinal de igualdade, e obtemos que 20 vezes log na base 10 de d é igual a 4,02 quilômetros. Nesse caso, temos que a distância é de 1,59 km, cerca de 1 milha. Então, agora o que nós descobrimos? Que quando nós estamos trabalhando na frequência de 1,2 GHz, na distância de 1.590 metros, a atenuação é cerca de 98,2 dB. Esse conceito é importante em sistemas móveis, nos quais as unidades móveis, o celular na sua mão, é baixa potência. Então, teremos um enlace, lembra, enlace de descida da estação base para a estação móvel. A estação base tem bastante potência. O problema é o retorno. A estação móvel tem baixa potência. O uplink é baixa potência. Aí nós temos na figura mostrando a variação da atenuação com a frequência e com a distância. Nós temos aí algumas frequências, desde 1 MHz até 10 GHz. Observe a frequência de 1 GB, destacada em vermelho. Conforme a frequência aumenta, o que acontece? Exatamente, a atenuação aumenta. Para uma mesma distância, escolha uma distância qualquer. Para a mesma distância, quanto maior a frequência, maior a atenuação. Veja na figura. Outra coisa interessante é que as frequências foram colocadas em múltiplos de 10. 1 mega vezes 10, 10 mega vezes 10, 100 mega vezes 10, 1 giga vezes 10 é giga. Quando nós pegamos agora a distância de 10 quilômetros, observamos que as atenuações vão variando de quanto? Exato, 20 dB por década. Cada vez que decuplicamos a frequência, multiplicamos por 10, temos uma atenuação maior, de 20 dB. A queda é do sinal recebido. Aí estão os valores na tabela. Então, observe que quanto mais alta a frequência, a primeira linha, maior é a atenuação. Mais o sinal vai ser diminuído, maior a perda no enlace. Vamos agora considerar duas antenas operando em 35 GHz. A distância agora mais curta, de 800 metros. Qual vai ser a atenuação para o espaço livre? Aí, fazemos a conta, cerca de 121,34 dB.
Podemos colocar dentro do parênteses, mesmo resultado. Vamos agora pegar alguns sistemas comerciais mais comuns. Sistema móvel pessoal, distância de 2 km e 1 km. Satélite, 36 mil km. Televisão, distância de 20 km mais distante. Ou handtalks de 1 km de distância. Observe que, com exceção do satélite, as atenuações em sistemas comerciais oscilam em torno de menos 99, menos 100 dB. Com exceção do satélite, que temos quase 200 dB de atenuação. Lembra da nossa conta em uma aula passada? 10 elevado a menos 20 de sinal recebido? Então aí está. Então, um dos sistemas com a maior atenuação em sistema comercial é o satélite. A equação que você vai utilizar para determinar a distância dada uma atenuação e uma frequência está mostrada. Cuidado, temos um sinal negativo fora do colchete. E não se esqueça, a atenuação é negativa, é uma perda. Vamos ver uma aplicação. Temos um enlace com atenuação de 95 dB no espaço livre. E a frequência de operação 1,8 GB. Afinal, que distância é essa? Vamos substituir na equação. Observe, a distância agora é de 749 metros. Nós temos 2 sinais negativos fora do colchete e não se esqueça que uma atenuação de 95 dB, ao aplicar na equação, é menos 95 dB. Outra aplicação, nós temos que uma atenuação por percurso de 117 dB, na frequência de operação de 14 GHz. Qual é a distância? De maneira igual, análoga à anterior, substituímos na equação, cuidado com os sinais negativos, e obtemos 1,21 km. Então, um enlace na condição de espaço livre, em 14 GHz, com as antenas afastadas de 1,21 km no espaço livre, leva uma atenuação de 117 dB. 95 dB no espaço livre, 1,8 GHz. Vamos considerar uma cobertura onidirecional. O que significa isso? Significa que uma cobertura em 360 graus. Que área vai ser coberta? Bom, primeiro vamos calcular a distância. Nós temos a atenuação, menos 95 dB, e temos a frequência de operação. Observamos que o raio de cobertura são 750 metros. Aplicamos a área do ciclo, πr ao quadrado, e obtemos uma área de 1,77 km. Então, caso estejamos operando em 1,8 GHz, a frequência seja 1,8 GB. A atenuação 95 dB, estaremos cobrindo uma área de 1,77 km², uma área circular, com um raio de 750 metros de distância. Aí está na figura. Uma área circular e o raio de 750 metros. Mas nem só de espaço livre vive o nosso enlace. Temos atenuações adicionais, perdas, cabos, conectores. Temos perdas adicionais, obstrução do enlace, perda por chuva, absorção por chuva, que já comentamos. Como fazer? Vamos ver um exemplo. Nós temos agora que estamos operando em 1,85 GHz. O enlace, a distância entre as antenas é de 1 km. A atenuação por obstáculo foi calculada em 12 dB. Mais à frente no curso vamos aprender a calcular isso. E as perdas por cabos e conectores, a perda de instalação de cada lado, 2 dB. Queremos saber qual é a atenuação total livre. Vamos ver. Primeiro vamos calcular as perdas adicionais ao espaço livre. Menos 12, menos 2, menos 2. Os dois lados da instalação e obstrução. Obtemos 16 dB. Dados do problema, descobrimos que a atenuação para o espaço livre é de menos 97,74. Estou falando do sinal agora.
A atenuação total do enlace, nós vamos somar. Somar valores negativos. Mais com menos, dá menos. Então, aí está. Menos 9774 mais menos 16, menos 113,74. Se você fosse somar o valor de 16, o que estaria acontecendo? A atenuação ia diminuir. Ou seja, o obstáculo está fazendo que as atenuações do cabo iam fazer com que o sinal fosse maior. Não, a atenuação, o valor numérico cada vez maior. Então, embora seja um valor teórico, a equação do espaço livre, a atenuação para o espaço livre, é referência para todos os enlaces. Todas as atenuações adicionais podem ser somadas a essa atenuação básica, essa perda básica. Para reduzir a perda para o espaço livre, temos só duas alternativas: reduzir a distância ou a frequência de operação. A frequência já comentamos, em posição da Anatel, e a distância implica em redução do alcance, redução da área de cobertura, menor número de consumidores atendidos, difícil de fazer. E enlaces com satélites não permitem nem redução da frequência nem da distância. Bom, e aqui fazemos, olhando a equação, observamos que podemos aumentar o ganho das antenas, podemos aumentar a ERP, podemos reduzir ao mínimo as perdas de instalação. Atenuações adicionais à perda para o espaço livre, na prática, estão sempre presentes. Eventualmente, poderão ser desprezíveis ou desprezadas numa primeira análise. Cuidado com essas atenuações. As perdas por instalação, elas são consideradas no cálculo da RP na transmissão e perda do sinal recebido na recepção. Perda por instalação não é perda por percurso. Não esqueça, perda por instalação não é perda por percurso. Se você ainda quer aprender um pouco mais sobre o DB e unidades derivadas do DB, um bom caminho é assistir os vídeos aqui mesmo do canal. Mas se você quiser se aprofundar mais em sistemas de telecomunicações, outros sistemas, trabalhar mais nessa área, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Então, com isso, acabamos a segunda parte de duas partes de propagação em espaço livre. A próxima aula, aula 13, veremos a primeira parte da equação do equilíbrio de potência. Afinal, qual é a potência recebida? Como calcular a potência recebida? Como faremos essa conta usando unidades usuais de engenharia? Nós usaremos os conceitos adquiridos até agora. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até lá!